Estamos iniciando o podcast Mais Vida aqui ao vivo pela Dr. Play. Vamos levar, como sempre, a informação que transforma, que faz uma grande diferença e principalmente que salva vidas. Esse é o lema do nosso programa, em cima do projeto agora registrado para a eternidade, eu costumo dizer, pelo INPI, o projeto Nós Salvamos Vidas. Portanto, sempre alertamos, se quiser fazer qualquer denúncia de crimes contra mulheres de todo o país, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, inclusive até com a sistemática de pessoas desaparecidas. É só colocar nóssalvamosvidas.com.br, se achar por bem e no Instagram, Nós Salvamos Vidas. A partir daí haverá uma central com poucos toques ou cliques que irá lhe atender. Não são robôs, são seres humanos realmente bem preparados, irão acolher, receber a sua denúncia. Você receberá também um número de protocolo para acompanhar a tomada de providência. Portanto, nunca devemos esquecer que omissão é crime e para isso está o conceito também do nosso programa. E hoje, por excelência, vamos falar do nosso coração, ou seja, é um programa que envolve, além de muita saúde, muitos conceitos, aprimoramentos, novidades, inovações, mas principalmente que remete à vida, porque eu tenho a meu lado a cardiologista, eu posso dizer já a amiga, a doutora Tauane Frazão. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no podcast Mais Vida. Obrigada pelo convite, me sinto muito feliz de estar podendo promover um pouco mais de saúde através desse projeto tão bem sucedido. Doutora, é lógico, os relatos da doutora são de impressionar, eu posso dizer, e a doutora, além de tudo, eu já vou ressaltar nesse início, é professora, ela vai falar um pouco também, e é pastora, não é isso, doutora? Exatamente. Doutora, é um trabalho, lógico, sempre assíduo, mas tudo está relacionado com o conceito, inclusive, do nosso podcast, em salvar vidas, não é isso? Perfeito. Nós somos seres triunos, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, para o corpo estar bem, a gente precisa que a alma, a cabeça esteja ok, que o espírito esteja ok. Então, no final de tudo, tudo se complementa. Verdade. Doutora, no caso, como professora, já para que todos possam ter uma ideia até mais ampla dos conceitos que vamos falar ligados com a cardiologia, a senhora exerce em que faculdade e, se eu não me engano, é na parte da residência médica. E aí, doutora? Exatamente. Hoje eu trabalho tanto como cardiologista assistente do hospital, que é uma referência aqui na Paraíba, que é o Hospital Nova Esperança, quanto também na área da docência, na residência de cardiologia e também na residência de clínica médica. Ótimo. Ou seja, isso fundamenta ainda mais, porque, como eu disse, eu conheço em parte o trabalho da doutora e todos notarão que o que iremos abordar nos nossos temas, nos nossos assuntos, logicamente haverá toda a parte didática, pedagógica, e quando a gente une a docência, né, no caso como professora, a médica, aí realmente temos o que chamamos de pacote perfeito para salvar vidas, né, doutora? Pacote completo. Vamos ver o nosso primeiro tema, já é um tema bem sugestivo, creio que grande parte da população mundial, e se remetendo aqui ao nosso querido Brasil, eu posso dizer que os índices cresceram, mas a doutora vai falar com todo o balizamento. Diz aqui, doutora, hipertensão, causas, sintomas e os tratamentos. E aí? Perfeito. Eu gosto muito de falar sobre hipertensão porque as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Nenhuma outra doença mata mais do que as doenças do coração. E quando a gente fala em hipertensão, é o fator de risco mais comum da sociedade brasileira. Então, realmente é um assunto que a gente precisa falar.
Então, eu gosto primeiro de dar o conceito, porque a gente vê que hoje nos nossos dias de mídia, de Google, então as pessoas, elas às vezes confundem, por incrível que pareça, no consultório. Eu pego muitos pacientes que não são hipertensos e tomam remédio, e pacientes que são hipertensos e não tomam remédio. Interessante. Interessantíssimo. E às vezes porque não entende o conceito da hipertensão. Acha que porque teve um pico hipertensivo, o paciente às vezes, não, eu sou hipertenso, e não é bem assim, né? A gente sabe, por exemplo, Fábio, que qualquer pessoa, eu, você, se a gente subir uma escada e aferir a pressão, por exemplo, a pressão vai estar mais alta. Por quê? Porque é normal. Aumentou a demanda do corpo, obviamente, vai precisar que o corpo aumente a frequência cardíaca e a pressão para poder ofertar mais nutrientes, mais sangue, mais oxigênio para o corpo. Então, é natural que em condições específicas a pressão esteja mais alta. Então, às vezes é um paciente que chega no consultório, fica mais nervoso. Então, vou no consultório. Toda vez que eu vou no consultório, minha pressão está 18/10. Sou hipertenso? Nem sempre. Às vezes é o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco. Ou seja, só o fato de você estar perante um profissional de saúde, isso já é suficiente para aumentar a pressão. E às vezes o paciente está com falso diagnóstico de hipertensão, mas não é. É simplesmente o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco. E às vezes acontece o contrário, Fábio. Às vezes o paciente é um hipertenso verdadeiro, mas mascara. Está ali no consultório e a pressão dá normal, mas chega em casa e a pressão alta, 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 alta. Então, por isso eu costumo dizer aos meus alunos que o segredo do diagnóstico da hipertensão é a pressão alta de maneira sustentada. Nós, como profissionais de saúde, nós precisamos garantir que o paciente está com a pressão alta de maneira sustentada. Aí sim a pressão começa a ter repercussão significativa. Repercussão aonde? No coração, nos rins, no cérebro, nos olhos. E aí que vai transformar de fato a hipertensão em uma doença maligna, que realmente vai causar uma repercussão de eventos cardiovasculares, entendeu? Então é muito interessante que as pessoas entendam que uma só aferição isolada não posso dar o diagnóstico. Ô, doutor, é interessante aqui, eu estou remetendo o meu pensamento aqui a várias situações. A gente sempre tem como base 12/8. Aí as pessoas costumaram a dizer, não, se você está numa certa idade, tal pressão ou tal índice, muitas vezes um pouco maior, seria normal. Há esse conceito mesmo? Perfeito. Excelente pergunta. É o seguinte, vai depender do método que você vai aferir a pressão. Por quê? O método principal e maciço que a gente afere pressão é o que eu chamo de método indireto, que é através do tensiômetro. O método direto é através de um catéter que você coloca na artéria e vê a pressão. Que na grande maioria dos casos a gente não faz. Faz quando o quê? Vai um paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente vai lá, que é o que a gente chama de PAI, pressão arterial invasiva, tá? Então, quando a gente pega um tensiômetro e ausculta de modo indireto, tá? Dependendo de certa idade do paciente, por conta da rigidez das artérias, a gente espera uma pressão um pouco mais alta do que a real. Entendeu? Então, é uma pseudo-hipertensão do idoso, que a gente chama, porque as artérias já estão mais rígidas, entendeu? Entendi. Em relação às metas, vai depender também do método que você vai aferir. Se você vai dar o teu diagnóstico no consultório, então você precisa de 2 medidas em momentos diferentes, em dias diferentes, com a pressão acima de 14/9, tá? Para você dar o diagnóstico e dizer, esse paciente é hipertenso. Agora, por exemplo, se você faz um exame chamado MAPA, né, que é aquele aparelhinho que você bota e fica 24 horas. Aí as metas já são diferentes. Então, você vai ver a média em 24 horas, a média na vigília e a média no sono. Então, a média em 24 horas tem que ser abaixo de 130/80. A média na vigília tem que ser abaixo de 135/85. E a média da pressão no sono tem que ser abaixo de 125/75. Então, você começa a entender que não dá para o paciente querer dar um diagnóstico em casa. Não é tão simples quanto parece. Não dá para olhar no Google, comprar um aparelho de farmácia, botar no braço e se autodiagnosticar. Isso é muito perigoso. Então, por isso que as pessoas chegam no consultório tomando remédio sem precisar e às vezes precisa e não toma, porque vai fazendo de qualquer jeito. Lembrando que
É um dos erros que eu vejo todos os dias no meu consultório. O pessoal compra o aparelhinho de farmácia e acha que é para o resto da vida. Só que esses aparelhos, eles precisam de calibração. Então, só é seguro até 2 anos. Com 2 anos, ou você precisa levar a um local especializado para calibrar, ou você vai precisar trocar, comprar outro. Então, assim, eu vejo esses detalhes que acabam levando, de fato, o paciente ao erro. Mas, doutor, eu achei tão interessante, eu iria remeter justamente essa pergunta no caso dos aparelhos eletrônicos, que é muito comum. Já me deparei com situações diversas, na pandemia, por exemplo, a pessoa começa a medir, aí vê que está alta, é a pilha. Aí começa a trocar a pilha, os valores já são diferentes, aí remete a outros pensamentos. Não, esse aparelho não presta. Vamos medir, termina que aquela medição nos aparelhos, vamos dizer, mais antigos ou menos tecnológicos, parece ser a mais precisa, é isso, doutora? Então, veja só, quando a gente fala de aferição em casa, além desse detalhe do aparelho, a gente também tem que levar em consideração que às vezes o paciente não entende que certas coisinhas podem falsear a sua pressão. Como o quê? Por exemplo, a gente não pode aferir a pressão com a bexiga cheia. Ninguém sabe disso. Verdade, então, doutora. como por exemplo, então eu digo ao paciente, olha, você acordou, esvazia a bexiga antes de comer e afere a pressão. Por quê? Porque os alimentos também vão poder falsear a pressão. Se tu toma ali um café forte, vai aumentar a tua pressão se tu come um chocolate, entendeu? Então, assim, a pressão da gente também é influenciada pelos alimentos. Aí, às vezes, a posição do paciente e colocar o aparelho não é correto, porque o certo mesmo é a gente estar com os 2 pés colocados no chão, com o braço na altura do coração e botar o aparelho. Então, todos esses detalhes vão influenciando diretamente na sua aferição da pressão. E acaba que algumas vezes o paciente esquece disso. Às vezes fumou, às vezes praticou uma atividade física. Não pode, entendeu? Por exemplo, no meu consultório não tem café. Por quê? Porque eu sei que eu vou chegar na minha consulta, eu vou aferir a pressão e eu preciso de estar o mais fidedigno possível. Interessante, doutora, a senhora falando de café, que os processos, lógico, ligados com a cafeína, geralmente dentro do corpo são quase que imediatos, né? Sim. Eu me lembro, lógico, é uma relação aqui, mas antes de eu fazer a minha bariátrica, eu parei um dia naquela história, né, da tapioca. Eu digo, não, a tapioca que é bom para quem está fazendo regime, mas depende, porque o índice calórico é grandioso, né, da tapioca. Eu comi 2 tapiocas com um café e terminei no hospital, né? Portanto, assim, às vezes a gente adquire alguns conceitos que eles demandam tempo, e a gente fica com aquilo na cabeça, não se renova ou não se procura realmente um médico, a informação mais correta, né, estudada, e daí vem vários acontecimentos, muitas vezes perigosos, né, doutora? Demais. Acredita que eu tive um paciente que num polivitamínico tinha um estimulante. Então, às vezes, num polivitamínico, uma vitamina C, que você olha, acha que é só um vitamina. Não, às vezes tem taurina, arginina. E quando você vê é um paciente ali que acaba sendo prejudicado, porque vai ali achando que, mais uma vitamina eu posso tomar sem o meu médico passar, né? Vou se medicar. Não, até uma vitamina num paciente com comorbidades precisa ser orientado pelo médico. Doutora, a senhora tocou nesse assunto, assim, lógico, somos aqui muito éticos, mas eu vou falar uma situação agora, de 2 semanas atrás, com meu cunhado, e que bate exatamente para que todos tenham uma ideia do grande conhecimento aqui da doutora. Ele já tinha problemas anteriores de infarto, de AVC, mas está bem, tem marca-passo e tal. Aí foi para uma nutricionista, tudo, e começou com essas infusões de vitaminas para um problema no estômago, que já era a 3ª, vamos dizer, infusão dentro do tratamento, e ele estava se sentindo melhor. Só que na 3ª, doutora, obviamente, não vamos citar detalhes, mas praticamente ele morreu lá, foi ressuscitado. Deus. Na clínica aqui em João Pessoa, na hora que começou a infusão de nutrientes, ele lá teve tipo um infarto. Meu Deus. A sorte, pode-se dizer assim, além de Deus, obviamente, foi que no andar
haviam vários consultórios, inclusive médicos, cardiologistas, que praticamente ressuscitaram ele naquele momento. Quer dizer, vejam como realmente o que a senhora acabou de falar está dentro de um contexto que muitas vezes está ao nosso lado, acontece diariamente se pensarmos em Brasil, não é isso, doutora? Exatamente. As pessoas precisam entender que cada meta é individualizada. A meta que eu tenho para você de colesterol, de pressão, de vitamina D, de vitamina B, é individualizado para o senhor, que é individualizado para o coronariano, que é individualizado para o insuficiente cardíaco. E se você não tiver uma perícia, um conhecimento aprofundado de cada doença dessa, você faz uma receita de bolo e que muitas vezes pode dar ruim. Entendeu? Verdade, doutora. Então, assim, a gente precisa de fato informar a população, muito cuidado, né? Tudo que a gente for fazer, a gente precisa de ter o acompanhamento com o especialista. Ah, fiz uma bariátrica, qual especialista? Vá para o endócrino, veja as vitaminas. Ah, sou um coronariano, vá para o seu cardiologista. Para cada uma das doenças, temos um especialista, uma pessoa que parou sua vida, estudou 6 anos de uma faculdade, mais 2 anos de uma residência de clínica médica, mais 2 anos de uma residência de cardiologia e mais um fellow, que é uma pós-graduação. Ou seja, é a pessoa mais indicada para orientar. Doutora, a senhora tocou no assunto, será motivo agora, na sequência, o colesterol, né? O colesterol, muitas vezes o temido colesterol, e quando fazemos os exames habituais ou os exames de rotina, é uma das coisas que a gente procura mais observar, além da taxa da glicemia, também são os colesteróis, vamos dizer assim. E aí, doutora? Perfeito. Colesterol, eu costumo dizer que ele é aquele vilão silencioso. É aquele sonso, entendeu? Que as pessoas olham assim e não dá nada por ele, mas ele é de fato um grande vilão, porque ele está por detrás das principais doenças cardiovasculares. Então, para você, por exemplo, criar uma placa na sua artéria coronariana ou criar uma placa nas suas artérias cerebrais que vai te dar futuramente um AVC ou um infarto, lá atrás, quando você vai observar, você já tem um colesterol exacerbado, já tem um LDL, que é o colesterol ruim, lá atrás, totalmente descompensado. Mas qual o problema? O problema é que não dá sintomas. Então, você, às vezes, passou anos da sua vida acima da sua meta e não procurou o médico e achou que está tudo bem, porque não sente dor, não sente nada. Simplesmente você vive uma vida com colesterol alto e vai levando com a barriga. Quando vê e vai tratar, já é depois de um evento cardiovascular. Entendeu? Então, o colesterol ruim, que é o LDL, ele vai precisar de uma consulta para avaliar o seu risco cardiovascular, porque a meta vai depender do risco. Então, o médico ele vai pegar o paciente, dependendo da idade, se é hipertenso, se é diabético, do valor do colesterol, se tem algum exame alterado. Às vezes faz um Doppler de carótidas e já vê alguma placa, às vezes já fez um eco e já viu uma alteração. Então, às vezes fez uma tomografia com score de cálcio e tem alteração. Então, o médico vai avaliar tudo que o paciente tem. E aí vai colocar ele numa classificação. É um paciente baixo risco? A meta é abaixo de 130. É um paciente moderado risco? A meta do LDL é abaixo de 100. É um paciente alto risco? A meta de LDL é abaixo de 70. É um paciente muito alto risco, ou seja, já teve um evento cardiovascular, já teve um AVC, já teve um infarto? Não adianta. O LDL precisa estar abaixo de 50. Para quê? Para prevenir eventos cardiovasculares. Então, aquela questão aqui, aquela máxima, né, do prevenido, ele é sempre beneficiado do que aquele que depois vai correr atrás do prejuízo. Então, assim, o colesterol é algo que acaba passando batido no dia a dia do brasileiro, entendeu? Mas, doutora, informações preciosas, eu posso dizer. Doutora, quer dizer que nesse caso específico do colesterol, a senhora já demonstrou, já falou com muita propriedade que são muitas as análises para se chegar a uma conclusão, mas aí muitas vezes não vai adiantar dizer só, vá perder peso e vá caminhar, tem que unir outros fatores, né? Perfeito. Então, o que acontece? Na prática, quando a gente pega um paciente com colesterol alto, é um fator de risco, mas às vezes o paciente tem múltiplos fatores de risco.
Às vezes o paciente tem o colesterol alto, mas é sedentário, mas é obeso, tem uma péssima alimentação, é estressado. Então, quantos fatores de risco a gente está conversando aqui? Muitos. Então, a gente nunca pode tratar o paciente olhando apenas para uma vertente dele. A gente olha o paciente como um todo. Então, o colesterol em geral, ele está mais relacionado a uma produção endógena. Então, tem muito a ver com a sua genética, com o seu histórico familiar, entendeu? Então, às vezes acontece, eu tenho um paciente no meu consultório que é paciente saudável, que come bem, mas que tem o colesterol alto e precisa tomar medicação pelo resto da vida, porque tem, de fato, esse peso genético. Diferente, por exemplo, do triglicerídeo. O triglicerídeo não, ele prova que você está comendo errado. Então, o triglicerídeo, você está comendo muita massa, o seu triglicerídeo vai alterar. Então, tem muito a ver com genética. Então, por isso que é interessante o paciente estar nesse acompanhamento com o médico, com o cardiologista, porque ele vai levantar não somente o fator de risco do colesterol, mas todo o resto. E aí você consegue, de maneira preventiva, atuar em tudo e uma coisa vai trazer benefício à outra. Por exemplo, uma atividade física, a gente sabe que está relacionado ao aumento, por exemplo, do colesterol bom, que é o HDL. Entendeu? A uma alimentação saudável, você come um peixe, está ligado que é o aumento do ômega 3 e do HDL, que é o colesterol bom. Então, uma coisa vai beneficiando a outra. O estresse, por exemplo, ele mata. O estresse, ele mata, né? Então, o estresse, ele mata por quê? Porque ele inflama o seu organismo. Então, quando você pega o colesterol alto com o endotélio inflamado, isso aqui é uma bomba relógio. Para quê? Para produzir justamente a placa de aterosclerose nas artérias e nas principais artérias. Então, quando eu junto coisas básicas, que é o colesterol alto, com o estresse, que é básico, a gente está no século XXI, né? A sociedade fast food tem que ser para ontem, ninguém aguenta esperar 30 segundos a internet, já diz que está muito lenta e já estressa, entendeu? Então, essa sociedade estressada, ela tem aumentado demais o índice de doença cardiovascular. Mas, doutora, lógico, são informações relevantes, necessárias, muitas vezes preocupantes, né, para várias pessoas, mas temos que falar. Eu acho que essa clareza que a senhora demonstra, lógico, aliada ao conhecimento, é importantíssimo. Doutora, a senhora tem um trabalho belíssimo feito junto ao Hospital Metropolitano e tem um projeto que nós vamos falar, creio que é uma sequência de várias outras ações de sucesso já realizadas no âmbito, vamos dizer assim, do Hospital Metropolitano, o governo do estado da Paraíba também, vamos dizer, no suporte de toda essa história, que creio que na próxima tela irá mostrar, é o coração paraibano, é isso, doutora? Perfeito. Eu queria que a senhora ressaltasse o trabalho que a senhora faz, obviamente, no Metropolitano. Tivemos agora, recentemente, o primeiro transplante cardíaco, né, de 2023 na Paraíba, com grande sucesso. Estive lá junto com a senhora a convite da alta do paciente, quer dizer, o paciente está super bem. E aí, doutora, muita coisa bacana nesse âmbito, né? Demais. Eu até agradeço a oportunidade de falar desse projeto que está aí saindo do forno, na verdade. Tá? A gente ainda não deu start, não iniciamos, mas estamos para iniciar agora em março. Ontem e hoje, inclusive, nós estamos treinando os profissionais de toda a região da Paraíba, tá? Dos 12 principais polos. Estão indo para o Metropolitano ontem e hoje para serem treinados para esse projeto que, de fato, vai salvar muitos corações paraibanos. Então, o que é que acontecia, Fábio? O que acontecia é que, às vezes, o paciente infartava lá no seu interior e, às vezes, tinha uma demora para ser regulado, porque tempo é coração, do mesmo jeito que tempo é cérebro. Então, quando você fecha uma artéria, a partir desse momento, você começa uma luta contra o tempo. O tempo agora está contra você. Então, cada momento que você demora a abrir essa artéria de alguma forma, você vai matando o seu coração, vai acontecendo uma fibrose, o coração vai morrendo, literalmente. Então, por isso que a gente diz que o tempo ou porta-agulha ou porta-balão tem que ser efetivo. Porque nesse momento você tem duas escolhas. Ou você coloca um remédio na veia do paciente chamado trombolítico para tentar recanalizar aquela artéria
e aí o ideal é que você faça isso apenas com 30 minutos do evento, tá? Ou você tem até 120 minutos, o ideal 90, mas até 120 minutos para angioplastar aquela artéria, para salvar o coração do paciente. Então, o que é que esse projeto vai trazer de benefício para os paraibanos? Ele vai trazer uma regulação só de cardiologista, tá certo? Onde nós vamos fazer uma telemedicina, auxiliar um médico que está na ponta, que está lá vendo o paciente, às vezes não é especialista. Então, a gente orienta como fazer o trombolítico, a gente orienta o eletro, a leitura do eletro, faz toda essa assessoria mesmo. E aí, a gente também regula para os principais polos de hemodinâmica, para em tempo hábil a gente conseguir salvar os corações paraibanos. Então, assim, sinceramente, eu acho que vai ser revolucionário, porque o senhor sabe que eu trabalho com insuficiência cardíaca, né? Lógico, sim. Então, eu costumo dizer que há uns anos atrás era a era das trevas da cardiologia, porque, de fato, você não tinha para onde levar o paciente, entendeu? Então, a gente não tinha essa regulação para o agudo. O agudo, ele ficava, às vezes, na UPA dias e dias e, infelizmente, às vezes morria sem um tratamento especializado, entendeu? E agora não, com o Metropolitano e outros centros, né? A gente abriu, eu vi a hemodinâmica abriu em outros lugares, o que foi maravilhoso para a sociedade paraibana, e agora a gente poder salvar o coração do paciente que está no interior, entendeu? Aquele paciente que às vezes não tinha mesmo para onde ir, agora a gente vai conseguir regular para um grande centro, conseguir auxiliar um médico que está ali na ponta, realmente vai ser revolucionário. E eu estou com excelentes expectativas para esse novo projeto. Doutora Tawane Frazão. Doutora, sensacional. Deixa eu ver se eu entendi. O público nosso é bastante inteligente. Doutora, quer dizer, lógico, vai ser dado todo o treinamento, né? Hoje temos a telemedicina, né, que ajuda, é muito efetiva, tudo legalizado. Vocês vão fazer o treinamento nos polos. A partir daí a coisa vai se multiplicando, é a informação disseminada. Agora, doutora, nesse caso, pelo meu entendimento, seria uma ação já em casos tipo de emergência, né? Isso, perfeito. Porque o que é que acontecia antes? Já existe uma regulação, certo? Só que qual é a questão? O infarto, a dor torácica, ela precisa de uma ação rápida. Então, quando você coloca no mesmo bolo a regulação desse paciente que precisa de agilidade com inúmeros outros casos de regulação, acabava que no final das contas essa pessoa que precisava de uma resolutividade de 30 minutos ou de 90 minutos, não conseguia. Por quê? Porque estava dentro do montante de outros pacientes, entendeu? Que também precisa de regulação. Então era necessário de fato uma regulação específica, dado a urgência, na verdade a emergência, no caso do infarto agudo do miocárdio, principalmente o consupra, que é a artéria quando fecha, entendeu? Então esse projeto vai priorizar, para o senhor ter uma ideia. O certo é que quando o paciente chega com dor torácica, com 10 minutos, o paciente esteja na sala do médico com o eletro feito. Mas, doutora... Entendeu a agilidade? Então, esse tipo de agilidade a gente tá conscientizando para que todas as unidades de saúde espalhadas pela nossa Paraíba possam entender a urgência da dor torácica, para que a gente cumpra essas metas tão ousadas. De 10 minutos estar com o eletro ali na mão do médico, o médico já avaliando. Se ele tiver alguma dúvida, ele tem acesso a gente, entendeu? E a gente já toma a decisão ali, vemos se dá para a gente botar para hemodinâmica. Temos helicópteros, temos ambulâncias à nossa disposição, então vamos dar o quê? Uma possibilidade real do paciente, de fato, salvar o coração dele. Mas, doutor, isso é maravilhoso. Projeto Coração Paraibano. Doutor, eu fico imaginando, por exemplo, as cidades, naturalmente, o que eu vou falar, menos favorecidas de uma estrutura maior hospitalar. E um evento como esse grave, eu vou dizer, o paciente tinha que rezar muito, né, doutora? E agora vai salvar inúmeras vidas, né? Vai salvar sensacional. Mesmo. Vai salvar aí, doutora, no caso eu sei que é uma equipe. O papel da senhora nessa história do Coração Paraibano. Do Coração Paraibano, eu vou estar lá na equipe regulação, a equipe que está de frente lá. Esse parâmetro, ou seja, esse projeto, ele é respaldado em algum outro projeto, assim, internacional? Qual foi o parâmetro para ele? Perfeito.
Nós temos, né, a embaixadora, que é Ludmila Rajá, né, que é uma cardiologista realmente renomada no Brasil, tá certo? Veio através da PB Saúde, com o superintendente Luiz Gustavo, e a coordenadora é a doutora Roberta Barreto, a cardiologista amiga maravilhosa, e graças a Deus foi um projeto que, digamos assim, saiu do papel rápido. Houve, né, uma idealização, mas não apenas para engavetar ou para levar... Não, já para executar. E como eu lhe disse, ontem e hoje já começamos os treinamentos, vai ser ontem a tarde inteira, hoje a tarde toda, certo? E o start já vai ser dado em março, ou seja... Mas, doutora, eu vou dizer assim, estamos muito contentes, né? Sabemos que será um trabalho vitorioso. Eu aqui já penso no sucesso que é o Opera Paraíba. Aí você une todas essas funções, quando vê, não há outro resultado. Serão vidas e mais vidas salvas, porque quando a gente nota, creio que a título de AVC ainda é a doença que mais mata, doutora, assim, a nível junto com o infarto, mundial, sim. junto com o infarto, sim. Portanto, a necessidade, né, e a visibilidade de um projeto como esse, que a senhora, creio que em primeira mão aqui no programa, no nosso podcast Mais Vida pela Dr. Play, a senhora está dizendo, como bem falou, os treinamentos estão se iniciando e quando já, vamos dizer assim, começaria o procedimento mesmo de ocorrer um evento e toda a estrutura pronta, doutora? Pronto, os treinamentos, né, já iniciaram. E aí eu acredito que o sistema de regulação já começa agora em março, entendeu? Não é uma coisa que eles querem demorar, não. A ideia é esse mês ainda termos o start desse projeto, tá? Mas, logicamente, como você disse, está tudo ainda se encaminhando, eu não consigo dar uma data certa. Mas, em primeira mão aqui, esse projeto aí não é um projeto que vai acontecer, é um projeto que já está em andamento. Bacana, doutora, sensacional, já estamos motivados. Doutora, o próximo tema que vai aparecer aí, eu sei que os conceitos mudam e vejo isso com muita naturalidade, porque a vida é feita de mudança, o conhecimento se amplia, os fatores se renovam e aqui diz... Tomar aspirina ajuda. Em que casos ou situações? Eu me lembro muito, eu acho que isso é um padrão muito americano, diz que até tem muitos, né? Nos Estados Unidos que todo dia tomam uma aspirina. E o que se fala, o que se diz é que isso poderia ou evita vários eventos graves a nível de infarto. Qual é o conceito atual? O que devemos fazer? Se devemos mesmo tomar? Há quanto tempo? Uma pessoa, vamos dizer assim, que está com a saúde em dia, né? Se seria bom, pelo menos uma vez por mês, uma aspirinazinha. Eu confesso que eu tenho feito isso, vez por outra, mas estou sem um balizamento que a senhora vai dar agora. E aí, Perfeito. doutora? Amei essa pergunta. Então, eu lembro, na minha infância, que todo mundo usava S até para analgesia. Não sei se você já usou. Eu lembro na minha infância já, que sim, eu tinha já, dor de doutora. Cabeça, minha mãe dizia, toma uma aspirina. Verdade, verdade. E eu lembro mais. Eu lembro que era tão docinha, que é rosinha, que eu tomava não era um, não, era 2, 3, porque eu achava gostoso. E era uma coisa meio que indiscriminada. Então, todo mundo meio que cresceu sem medo da aspirina. Entendeu? Todo mundo cresceu achando que a aspirina é de pirona. Entende? Entendo. E hoje, as diretrizes atuais vai nos levar a uma redução de uso desnecessário da aspirina. Então, cada vez menos, Fábio, a gente está usando a aspirina para uma prevenção de primeiro evento, tá? Então, onde que a aspirina ela é unânime, onde todo mundo usa, é depois de um evento. Então, você infartou, você vai usar aspirina pelo resto da vida. E tem paciente, às vezes, meu que diz, não, vou usar 3 vezes por dia. Não, é uma vez por dia, mas é todos os dias, para o resto da vida. Tive um AVC, profilaxia secundária, aspirina é a grande heroína. Em todos os estudos, desfecho duro, randomizado, estudos robustos, mostram que reduz novos eventos. Então, a aspirina é uma heroína em casos de prevenção secundária, pessoas que já tiveram eventos.
Aonde vem essa confusão toda que o senhor está falando é naquele paciente que nunca teve, nunca infartou, nunca teve um AVC. E aí eu tenho que usar aspirina, muito cuidado, entendeu? É individualizado, mas eu já te adianto que é a exceção, não é a regra. Entendeu? Então, nós precisamos lembrar que a aspirina, ela aumenta eventos hemorrágicos. Então, às vezes, é um paciente que, às vezes, é alcoolista, que tem uma varize esofágica, que quando você coloca uma aspirina, ele faz uma hemorragia digestiva alta, sangra e pode ter um evento até maior. Entendeu? Às vezes é um paciente mais idoso que já tem um RAS-BLED, que é o score de sangramento mais alto, e você coloca uma aspirina sem evidência científica que vai ajudá-lo e às vezes acaba prejudicando no evento hemorrágico. Então, assim, a aspirina cada dia menos está perdendo a força em prevenção primária, ou seja, para aqueles que nunca tiveram evento. Então, de maneira geral, é uma exceção. A gente individualiza, vê se aquele paciente específico ele tem uma chance aumentada de ter uma hemorragia, um evento, um sangramento maior ou menor. E aí, baseado nisso, a gente vê também o risco de doenças cardiovasculares, colocamos na balança risco-benefícios e decidimos. Mas é como eu lhe disse, perdeu demais a força. Hoje não se fala mais em profilaxia primária, ou seja, em aspirina em pacientes que nunca tiveram nenhum evento. Entendeu? Mas, então, doutora, é interessante. Agora isso assim, preciosa, né? Com demais. certeza. Aí, doutora, veja que interessante. É lógico que várias pessoas adquirem um conceito, um conhecimento, ou seja, muitas vezes o parâmetro ou a ótica de análise, de pesquisa não é aquela e vai ficar a vida inteira, vamos dizer, fazendo errado, correndo risco. Porque quando você vai ler a bula de uma aspirina, você pode até se impressionar com o que vai ler, né, doutora? É verdade? Exatamente, mas ninguém lê. Aí todo mundo vai tomando. Porque, como eu disse, quando as pessoas perdem o medo ou banalizam, seja o que for, acaba tomando mais do que existia. Ó, não sei se o senhor lembra, quando os antibióticos, eles não precisavam de receita médica. Lembro sim. Gente, era um uso indiscriminado. As pessoas para tudo. Ah, eu tô com uma inflamação, vou tomar... Não, gente, antibiótico é para infecção, inflamação é anti-inflamatório. Mas havia um uso indiscriminado. Por quê? Porque as pessoas não tinham medo. Aí, olha só como foi pedagógico. Aí, colocaram a receita de controle especial, a partir de agora só um médico através de um uso consciente. Hoje as próprias pessoas são mais educadas. Elas mesmo, não, eu vou evitar o máximo, eu vejo meus pacientes, vou evitar o máximo antibiótico, só se eu precisar mesmo. Por quê? Porque a consciência das pessoas mudaram. Então a aspirina, ela precisa passar por essa transição. Porque eu lembro, na minha época de criança, eu usava como analgésico. Entendeu? Então, muita gente ainda usa como analgésico, como anti-inflamatório, entendeu? E muita gente diz, não, mas é só uma aspirininha, não dá nada. Não, não é assim. Aspirina, comprovadamente, aumenta eventos hemorrágicos, aumenta sangramento. Então, se você é uma pessoa que tem uma chance aumentada de sangramento, não é uma boa ideia fazer uso de aspirina. Aí, doutora, lógico, ficou comprovado agora, todos são sabedores, após algum evento, ideal tomar sempre, e essa dosagem vai depender do médico, porque se fala muito 100 ml, né? 100 miligramas, mas em paciente que tem já esse risco aumentado, individualizado, às vezes a gente prescreve de 81 miligramas. Então, como eu lhe disse, a dose vai ser sempre individualizada. A grande maioria acaba usando 100 miligramas de AS, mas tem uma parcela ali que precisa reduzir dose para 81 miligramas. Então, realmente é individualizado. Doutora Tauane Frazão, doutora, ainda na aspirina, a pessoa que teve o evento, aí está tomando adequadamente todo dia lá a sua aspirina, o que é que ela está ocasionando? Vamos pensar dentro de nós. Qual é o comportamento já comprovado que evitaria um evento ou outro? E aí, doutora? Perfeito. A aspirina é o que a gente chama de antiagregante plaquetário. Então, ele evita que a plaqueta ela se multiplique formando trombo. Então, como que funciona, por exemplo, a formação de placa e a sua evolução para o infarto? Você tem uma placa lá mole, com gordura, cheio de colesterol, certo? Aí você tem um endotélio todo inflamado pelo estresse. Aí o colesterol que está aqui na corrente sanguínea, ela começa a ter uma permeabilidade no endotélio que não deveria ter. Mas ele está inflamado, ele está estressado. Aí o colesterol entra. Quando o colesterol entra,
as células de defesa, que se chamam macrófago, vai lá e, epa, tem um corpo estranho. Então, ele tenta engolir, é um invasor. Só que quando ele engole, ele não consegue digerir, porque ele não é um invasor, ele é um colesterol. Aí forma o que a gente chama de célula espumosa. E ali começa a se formar a placa de gordura, certo? Aí o que acontece? Um certo dia, essa placa de gordura, ela ulcera por alguma razão, certo? Que são muitas, é multifatorial. Quando ela ulcera, o organismo pensa, eita, ulcerou, aí começa a chamar plaquetas, chamar as células inflamatórias, tudo, e começa a formar um trombo. E é isso que vai fechar a artéria no infarto. Então, por essa razão, o AS ele vai ser um antiagregante plaquetário. Ele vai acabar com a festa das plaquetas. Vai chegar lá, nada de fechar a artéria do meu paciente. Eu estou aqui e vou evitar essa agregação plaquetária. Então, por isso que ela evita o quê? Novos eventos naquele paciente que já tem um risco cardiovascular muito alto, porque ele já fez um evento. Então, eu já conheço meu paciente, eu já sei que ele tem um endotélio todo oxidado, todo inflamado. Eu já sei que ele tem muitas placas nas suas artérias coronarianas, nas suas artérias cerebrais. Então, eu preciso agir com um antiagregante plaquetário para reduzir a chance dele ter um novo evento. Ou seja, para quem já teve um evento cardíaco, a aspirina é sempre um grande medicamento, Ele não é é isso, o doutora? grande herói da história, a aspirina, no pós-evento. Vamos ver na sequência qual assunto virá. Vamos ver. Insuficiência cardíaca, outro tema dentro das especializações da doutora, e também já citamos um pouco, vamos apenas englobar, né, de forma mais ampla, os transplantes cardíacos. E aí, doutora? Eu amo falar sobre insuficiência cardíaca. Eu poderia falar o podcast inteiro sobre a insuficiência cardíaca. Com certeza, doutora. Mas o que eu posso falar aqui, que eu acho interessante que todo mundo saiba, são os primeiros principais sintomas, né? Então, assim, insuficiência cardíaca é uma doença muito prevalente porque ela tem muitas causas. Então, desde o infarto, inclusive um projeto como esse que a gente estava falando, do Coração Paraibano, vai evitar muito que os pacientes evoluam para a insuficiência cardíaca. Porque o que é que acontece? Se tu fecha a artéria e não abre em tempo hábil, aquele teu paciente que era só coronariano, ele vai ser coronariano mais insuficiente cardíaco, porque fibrosou o coração, e aí o que é que vai acontecer? Morreu parte do coração, então o coração, como uma bomba, vai ficar o quê? Insuficiente. E vai gerar o quê? Insuficiência cardíaca, que é uma outra doença com outras repercussões. Então, por isso que eu digo que a insuficiência cardíaca, ela de fato é uma doença muito prevalente, porque ela tem muitas causas. Você pode ser insuficiente cardíaco por um pós-infarto, você pode ser insuficiente cardíaco por Chagas, você pode ser insuficiente cardíaco por uma miocardite, que é uma inflamação, que ficou super em moda depois das vacinas, né? Então, a gente escutou muito, vacina tal da miocardite, vacina tal, que de fato, realmente houve esse aumento da miocardite. E a miocardite é uma inflamação, de fato, no coração. E algumas dessas inflamações agridem tanto o coração que faz o paciente evoluir com insuficiência cardíaca. Então, várias são as causas da insuficiência cardíaca. E a partir do momento que você é insuficiente cardíaco, que é que você vai ter sintomas? O carro-chefe é o cansaço. Então, por exemplo, é o paciente que durante todo dia ele vai para a casa do pai ou da mãe, ou vai para a farmácia, ou vai para a padaria. E aí, naquele dia, ele começa a perceber que no meio do caminho ele tem que parar porque está cansando. Poxa, todo dia eu vou para a casa do meu pai, todo dia eu vou para a padaria e não canso e de repente agora eu canso. Às vezes é um paciente que para chegar no trabalho sobe 2 lances de escada. E aí agora, na metade do lance, tem que parar para descansar. Por que agora? Antes eu não cansava, agora eu estou cansando. Então isso tem que ser um sinal de alerta. Outro sintoma muito comum é o que a gente chama de dispneia paroxística noturna, que é o quê? Você está lá dormindo, no meio da noite, literalmente você acorda cansado. Você precisa levantar para conseguir respirar, tá? Então, eu sempre costumo dizer aos meus pacientes que nós precisamos entender que o cansaço no meio da noite do coração é diferente do cansaço no meio da noite de uma síndrome do pânico, de um pesadelo. Por quê? Outras causas, quando o paciente levanta, rapidamente ele melhora. Então, eu sempre pergunto ao meu paciente, esse cansaço, ele melhora quando você toma uma aguinha, quando você toma um vento na cara? Ele, sim, doutora, em poucos segundos eu melhoro. Então, essa dispneia não é do coração.
A dispneia paroxística noturna, ela demora ali 30, 40, 50 minutos para começar a melhorar. É uma dispneia que vai demorar um pouquinho para melhorar. Às vezes o paciente nem volta a deitar na cama. Ele diz, não, doutor, eu tinha uma poltrona em casa, então eu preferi dormir deitadinho. Entendeu? Então isso daí precisa ser um sinal de alarme. Não, isso não é normal. Você ter que acordar no meio da noite, ficar sentado por 30, 40 minutos para poder voltar a dormir. Isso aí precisa ser um sinal para você ir para o seu cardiologista para poder investigar. Outro sinal, bem mais comum, mas também bem menos específico, o inchaço nos pés, né? Isso aí todo mundo sabe. Lógico. Aquele inchaçozão nos pés. Outro sinal, tem gente que antes dormia normal e hoje para dormir precisa de 2, 3, 4 travesseiros, que é o que a gente chama de ortopneia. Não é normal. Você tem autonomia de dormir, né, normal, mas se você não está conseguindo porque está cansando, isso também é um sintoma e tem que ir no médico. Porque eu sempre gosto de falar isso, Fábio, porque tem pacientes que levam uma vida limitada, vai se autolimitando em casa e simplesmente não vai ao médico. Eu não sei o que é que passa na cabeça das pessoas, mas ela vai tipo se adaptando. Ah, não, doutora, eu já durmo na poltrona faz 3 meses. Hã? Como assim? Você simplesmente achou que era normal você ser obrigada a dormir numa poltrona. Não, era para o senhor ter vindo logo, entendeu? Não, doutora, antes eu dormia normal, mas agora eu só consigo dormir com 3, 4 travesseiros. Não é normal, você tem que procurar ajuda médica, tem que procurar um cardiologista para investigar se você está com problema no coração, porque insuficiência cardíaca tem tratamento. E às vezes o paciente chega extremamente limitado no meu consultório, sem conseguir tomar banho, sem conseguir botar uma roupa, com a terapêutica adequada, tem paciente meu insuficiente cardíaco que corre maratona. Mas, doutora, a senhora falou aí nos travesseiros, eu por enquanto durmo com 2, mas só em a senhora falar, a minha pressão aqui já está aumentando, viu, doutora? Porque, sinceramente, eu estou mais tranquilo, porque estou ao lado da senhora, evidentemente. Mas, doutora, quanta informação, assim, repito, relevante, necessária, que salva a vida. E nesse contexto ainda, doutora, coração realmente dói ou é a nossa mente que condicionou que se eu tiver uma dor é porque eu vou morrer no coração? E aí, doutora? Eu amo responder essa pergunta. Eu respondo, na verdade, ela todo dia no consultório. As pessoas precisam entender que sim, coração dói, tá? Isso é uma verdade. Mas aqui no peito não é só o coração que dói. Então esse, na verdade, é o grande desafio. É o médico diferenciar se essa é uma dor cardíaca da não cardíaca. Por exemplo, você pode ter uma dor no tórax por uma dor osteomuscular. Você malhou, fez o seu supinão lá e aí ficou com aquela dor muscular. Pode acontecer. Entre o externo e as costelas tem uma cartilagem e ela pode inflamar. É o que a gente chama de costocondrite. Então, às vezes dá uma dor lancinante. Eu até tive um amigo meu, cantor, então ele canta muito. E aí ele veio aqui para João Pessoa, ele é de Belo Horizonte, veio para João Pessoa e de repente ele teve uma dor lancinante. Pelo amor de Deus, está onde me ajuda. Eu fui lá examinar e era uma dor rasgando. E quando eu comecei a examinar ele, fui examinar, eu percebi que exatamente na cartilagem era onde doía. E como ele canta com diafragma e ele está o tempo todo expandindo o tórax, aquela cartilagem inflamou. Entendeu? E ali eu pude fazer o diagnóstico diferencial e de fato era uma costocondrite com anti-inflamatório, ele saiu da crise. Entendeu? Às vezes você tem um refluxo, entendeu? Então são muitas causas, mas às vezes é o coração. Então como que é a dor do coração? A gente precisa entender. O coração, ele é uma víscera, então a dor tem que ser visceral. Então se eu faço a digitopressão e digo, doutora, é aqui que dói, então já perde muita força, já não parece ser cardíaca. Porque a dor do coração, você não coloca a digitopressão, é aqui. Porque é uma dor difusa, porque é uma dor visceral. Então, o paciente que chega no consultório diz assim, ó, doutora, uma dor aqui, não sabe, pronto. Essa é a dor que você tem que investigar. Tanto que existe na medicina o que a gente chama de sinal de Levine. Às vezes o paciente nem falou com você, mas já chegou assim, com o punho cerrado e... Doutora, tô com dor. Esse sinal de Levine é extremamente específico de ser uma dor de fato do coração. Então, a dor do coração, eu digo assim, a maneira de eu informar o público, né? É pelo menos 3 características que é um sinal de alerta que você precisa procurar um médico. Primeiro, é uma dor difusa em aperto.
tá? Aquela dor. Pode irradiar para o braço? Pode. Pode irradiar para a mandíbula? Pode. Pode irradiar para o outro braço? Pode. Mas é uma dor difusa em aperto. Outra característica, é uma dor que piora no esforço, tá? Então, às vezes o paciente chega para mim de livro. Doutora, eu estava ali, subi 2 lances de escada e começou uma dor, sabe, doutor? Epa, já tem 2 critérios aí. E uma dor que melhora ou no repouso, aquela pessoa que precisou parar para a dor melhorar, ou através do uso do nitrato. Então, essas são as características que dizem, ó, não fique em casa, procura um médico, procura um profissional que vai te examinar para fazer esse diagnóstico diferencial. Mas, doutora, eu aqui estou com vários pensamentos. Doutora, a senhora já trabalhou, eu digo, na emergência mesmo, cardíaca? Quer dizer, logicamente já ressuscitou alguém, não já, doutor? Muitas pessoas. Doutora, deve ser emocionante. Então, doutora, a pessoa chegar assim, naquele choque, a senhora choque. já... Mas, doutora, que coisa linda, viu? Doutora, eu já fico com vontade, eu gosto de ver, assim, sabe? Se tiver um momento, a senhora puder me chamar, eu quero dar uma olhada. Eu não quero estar lá, mas vou estar tranquilo se a senhora estiver. Eu até tenho um relato. Na época que eu trabalhava na emergência do Hospital Nossa Senhora das Neves. Aí eu trabalhava na emergência lá, e aí chegou um senhor que disse que já tinha tido a parada desde que estava em casa. Então já estava parado no carro inteiro, então fazia 15 minutos de parada. Então quando ele chegou lá, na emergência, a gente sabe que quanto maior o tempo de parada e quando a parada não é assistida, reduz muito a chance do paciente voltar. Só que eu tenho uma máxima na minha vida, eu reanimo todo mundo, porque é Deus quem escolhe quem vive e quem morre. Eu preciso dar o meu melhor. Então eu não desanimo, né? Porque tem médico que desanima. Ah, passou 30 minutos parado, né? Eu não. Eu motivo a equipe, vamos reanimar, porque quem aqui decide quem vive e quem morre é Deus. E ali a gente reanimou ele e ele voltou, né? Depois de 15 minutos a equipe ficou todo mundo feliz e surpreso, foi para a UTI. No outro dia eu estava na igreja Sal e Luz, e aí uma amiga pegou e fez, Chantal, meu pai está lá. Inclusive, ele chegou parado ontem lá e o médico da UTI disse que quem reanimou foi a cardiologista que estava lá. Aí eu fiz, como que é o nome do teu pai? Ele, fulaninho. Eu digo, fui eu quem reanimei. Doutora, e ali eu fiquei muito emocionada, porque eu não doutora. sabia que era pai de uma grande amiga minha, né? E fiquei feliz por ter tido toda a motivação mesmo, porque eu realmente creio que quem vive... quem vivifica, né? Quem decide no final das contas é Deus. Doutora, quer dizer, teoricamente, pela equipe que estava ali, já tinham praticamente desistido. Como se dissesse, o homem morreu, né? Na verdade, essa decisão é sempre do médico. Do médico, né? Do cardiologista. Então, assim, há colegas que ficam mais desmotivados, né? Ah, chegou meia hora já tá, às vezes está rígido. Eu não tenho boquinha. Chegou na minha mão, eu tô de plantão, eu reanimo todo mundo, porque eu já vi muita coisa. Entendeu? Já vi gente com uma parada assistida, ou seja, ali do lado, o paciente entrar numa arritmia maligna, entendeu? Numa fibrilação ventricular, e a gente chocar e não voltar. Como já vi paciente com relato de 15, 20 minutos de parada, simplesmente voltar. Então, assim, a medicina, ela é muito dinâmica. Então, no final das contas, para mim, na minha fé, eu acredito mesmo que quem decide no final é Deus. E a nossa função como profissional de saúde é dar o melhor ali, entendeu? E motivar a equipe para dar o melhor, independente do que você acha que vai acontecer ou não. Porque a ciência, ela dá o norte. Obviamente, a gente sabe. O paciente parou há mais de 30 minutos sem ninguém reanimar, então a chance pela medicina é muito pequena. Mas a gente vê de tudo. A gente vê paciente com declaração de óbito voltar a viver. É verdade, A gente vê relato científico disso. Doutora, nunca me esqueço, esse é fato, o que eu vou falar, lógico, está aí documentado, está na internet. Ele terminou morrendo depois de muitos e muitos anos. Tinha um cidadão em Campina Grande chamado Chapéu, ele é conhecido como Chapéu porque ele trabalhou, né, quando vivo, durante muito tempo nessa área, na área de televisão, de filmagem e tudo. Nunca me esqueço, foi no Antônio Tagino, no hospital, e ali ele teve um infarto, foi declarado como morto. Doutora, ele foi levado para a chamada pedra. Sim. E depois o homem, como
foram olhar, tinham sinais vitais, aí certamente retornaram para algum lugar, e depois desse evento, 20 ou 30 anos depois que ele veio a falecer. Se eu não me engano, foi até de Covid. Sim. Mas depois de muito e muito tempo. Você vê como essas análises são delicadas e que respalda justamente o que a senhora está dizendo. Doutor, eu estou me lembrando de outra coisa aqui da minha infância, doutor. Essa eu me lembrei agora por acaso. Os tempos eram outros, obviamente. Eu, adolescente, meu coração começou a disparar. E aí veio aquele medo todo, a nível de exame, a história era outra, né? Os tempos eram outros. Não sei nem se tinha internet. Mas eu me lembro que foi feito o exame e quando viu, foi detectado que o meu coração estava disparando porque eu estava com lombriga. Uma coisa, não sei se do tempo ou se tem alguma relação, mas era a lombriga, e depois que eu tomei os remédios, eu com 18 anos, sei lá, 17 anos, eu tomei os remédios para a lombriga, fiquei bom do coração, doutora. Eu acredito. Na verdade, existe a relação infecciosa, né? Então, qualquer tipo de infecção, corpo estranho, bactéria, vírus, no caso verme, que é menos comum, você realmente aumenta a demanda e você precisa aumentar a oferta e o coração acaba tendo que ter uma frequência cardíaca maior. Então, isso é um fato. Então, de repente, naquele contexto, poderia ter sido isso mesmo. Doutora, a senhora falou na vacina e falou, e sabemos também, dos processos de inflamação. Aí, lógico, vieram estudos, né? Estamos em outra fase, eu me refiro ao momento crítico também da Covid, e várias pessoas questionaram que estavam ocorrendo várias inflamações devido à vacina, principalmente em crianças. Aí vem a minha pergunta, vamos supor, a senhora acha que mesmo com a análise atual, uma criança, ela deve ser vacinada contra a Covid? O senhor me botou numa saia justa. E aí, olha, doutora? Fábio, sinceramente, eu acho que a gente vai ter essas respostas nos próximos anos, entendeu? Eu acho precoce. Eu não tenho coragem mesmo de afirmar, entendeu, que sim ou que não, tá? Por quê? Porque eu acho muito pobre de estudo. O que eu acho, isso eu levo para a vida, tudo na vida para mim é custo-benefício. Entendeu? Então, você vai botar na balança. Então, uma criança com Covid, qual o risco real de vida dessa criança? Entendeu? Quantas crianças você viu na UTI nessa pandemia de Covid? E qual o risco da vacina? Hoje, o risco supera o benefício ou não? Entende? Entendi. Então, acaba que nós não temos essas respostas concretas de vai ter um benefício na saúde pública em geral, porque a criança transmite ou a criança não transmite. Eu acho que até em relação à saúde pública, digamos assim, acredito que vai ter um grande benefício, porque o fato da criança não transmitir é muito importante. Mas pensando na saúde da criança, sinceramente, eu não consigo enxergar hoje um estudo claro que me convença que vale a pena para a saúde da criança, já que a Covid não traz complicações graves para a criança. Talvez para um gestor público pensando numa repercussão da transmissão, tá? Mas para a saúde da criança, eu acho que ainda estamos pobres de estudo que me convença mesmo. Entendi. Eu achei muito importante a pergunta, lógico. É sempre delicado, né, doutora, até falarmos disso tudo, mas o modo preciso com que a senhora respondeu é lógico. Depende da fundamentação de cada pai, analisar os riscos. A comorbidade da criança, do pai, da avó. Às vezes você tem em casa um idoso frágil, às vezes você tem em casa... Aconteceu na época da pandemia na escola dos meus filhos, né? Pessoas que dizem, gente, infelizmente meu filho não vai, porque aqui em casa eu tenho um vô, uma avó com uma saúde delicada, entendeu? E aí, para que a criança não traga o vírus para dentro de casa, ali os pais entenderam que, enfim, no contexto familiar deles, fosse melhor que os filhos não fossem para a escola e quando apareceu a vacina, vacinar os filhos numa tentativa de não trazer para casa. Então, de fato, é muito individual. Por isso que vem a grande pergunta agora na próxima tela. A gente sempre pensa nos exames de rotina, e a senhora vai dizer justamente quando devo procurar uma cardiologista, como a senhora ou
os grandes cardiologistas que temos, inclusive aqui na nossa querida Paraíba, né, doutor? Estamos muito bem servidos de grandes médicos, né? E aí, qual seria, vamos dizer, essa rotina, esse tempo adequado? Eu sei que está ligado com fatores, com idade, mas o que a senhora indica? Primeiro lugar, teve sintomas, por favor, não guarde sintoma. A gente guarda presente, a gente guarda lembrança. Verdade. Mas a gente não guarda sintomas, né? Então, teve qualquer tipo de sintoma, peque pelo excesso. Vá procurar um especialista, pelo amor de Deus, né? Então, teve sintomas, procure seu cardiologista. Primeiro ponto. Eu gosto também de ressaltar o início da atividade física. Eu vejo o pessoal, eu sou jovem, vou iniciar a atividade física. Mas a gente sabe que existem doenças congênitas, como, por exemplo, o carro-chefe, toda maratona morre um. Perceba, grande maratona. Veja que sempre morre um jovem. Verdade, doutor. Verdade. Por que será? Será que foi de quê? Quando você vai pesquisar, é coração. Você vai descobrir na autópsia. Tá certo? Por quê? Porque existem doenças cardíacas hereditárias, e aqui eu destaco a cardiomiopatia hipertrófica, que é genética hereditária, que é a principal causa de morte nos jovens. Aí a pessoa não sabe porque não tem sintoma, vai fazer lá a maratona e morre. Entendeu? Então eu sempre digo, vai começar uma atividade física, vá para o médico, faça um check-up, veja se está tudo bem, veja se está apto. É importante o médico às vezes até orienta o exercício, que exercício fazer, como fazer, agrega para você. Então, tem sintomas, vai fazer uma atividade física ou acima de 40 anos, é importante. Eu digo acima de 40 anos, que é o mínimo que você pode fazer pela sua saúde, mas o ideal é, quanto antes, melhor. O meu filho, ele tem 9 anos e ele vai para cardiopediatra. Entendeu? O Noah. Então, o Noah foi lá para a cardiopediatra dele, fez o exame, fez check-up, tudo bem. Tem colégios, inclusive, que pedem, entendeu? Que pedem, ó, vá para o oftalmo, vá, entendeu? E faz. Por quê? Porque saúde é prevenção. Lógico, então, quando a gente fala de prevenção, quanto mais cedo, melhor. Doutora, vamos ver agora no próximo tópico, é lógico, como falamos no início, estamos ao vivo aqui na Dr. Play, no podcast Mais Vida, e esse próximo item vai ligar justamente fatores, como eu disse no início, né? A senhora também é pastora, né? Nesse contexto, realizando um trabalho, creio que muito interessante aí, né? Semanalmente ou diariamente vem espiritualidade e saúde cardiovascular. E vem a minha pergunta, doutora, a gente aprende, eu sou uma pessoa, obviamente, que tenho Deus no coração, que creio demais, que oro demais, e a gente cada vez entende que quem decide tudo é Deus. O momento de nascer, o momento de morrer, e o papel de médico ali, se Deus já decidiu tudo. E aí, doutora? Perfeito. Então, antes existia muito essa antítese, né? A ciência contrária à fé. Hoje a gente sabe que não é. A fé é aliadíssima à ciência, né? Então, às vezes eu vejo, eu recebo pacientes que às vezes por ignorância, sabe, Fábio? Chega no meu consultório, às vezes com a doença grave e diz, não, doutora, eu não vou tomar remédio, que Deus vai me curar. Eu recebo demais. É verdade. E aí eu digo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. E eu mesma abro a Bíblia. Eu abro a Bíblia. E eu digo, ó, preste atenção. Deus deu sabedoria aos homens. Não foi ninguém quem deu, foi o próprio Deus. Em Tiago vai dizer, peça a sabedoria que Deus vai te dar. Então nós estudamos tanto para sermos esse canal de bênção para você. E eu creio sim que sua fé, sua oração, sua meditação vai me ajudar ao teu tratamento. Vamos agregar forças e não estarmos numa corda, né? Numa guerra de corda. Não, nós não somos inimigos, nós somos amigos, nós somos agregadores. E ali eu vou mostrando que eu estou ali para ajudar. E lógico, e eu sempre costumo dizer, e eu creio no milagre, eu creio no Deus de milagre. Eu já vi milagres acontecer, eu já vi. Entende? Ninguém que me disse, eu já vi, já presenciei, tá? Então eu abro a possibilidade de uma intervenção sobrenatural de Deus, porque Deus ele pode, ele é poderoso o suficiente. Mas, é quando eu digo a ela, mas tome os remédios, porque num dia que Deus te curar, a gente faz os exames. E caso os exames mostrem lá que aquela placa sumiu, ou mostre lá que teu coração que antes bombeava ruim, agora está bombeando bom, eu vou ser a primeira pessoa a celebrar e a tirar os teus remédios. Mas enquanto isso,
tome meus remédios e me ajude a lhe ajudar. Doutora, sensacional, uma entrevista realmente empolgante, de muita utilidade pública, né? Estamos salvando inúmeras vidas e é lógico, como tudo fica preservado no YouTube, em Dr. Play Saúde para a eternidade, muitas pessoas irão aprender, observar, compartilhar. Doutora, nesses eventos graves que a senhora já falou, está ali ressuscitando uma pessoa, está num evento cardíaco, vamos dizer assim, gravíssimo. Eu sei que ali está unindo toda uma equipe, o conhecimento adquirido. Doutora, a senhora como pastora, naquele momento, a senhora fica orando, tem algum salmo em específico que passe pela cabeça da senhora? Tem algum padrão religioso? E aí, doutora? Eu, particularmente, eu costumo sempre entregar a Deus todos os plantões. Então, eu chego no plantão porque a Bíblia diz que Deus conhece o fim das coisas desde o começo. Então, Deus, ele sabe quem vai ali passar na minha mão naquele dia. Então, eu já costumo entregar todos os pacientes antes mesmo do plantão, né? E de fato, sim, eu fico sensível ao Espírito Santo, porque ali eu tô, como eu disse, eu tô com excelência no que eu faço, na minha medicina, em praticar a boa medicina. Mas eu também creio na intervenção de Deus, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para você que é da minha família. Já tive outros, mas eu acredito que por ser da minha família eu tenho mais liberdade de falar aqui ao vivo. Então, minha avó, ela tinha uma arritmia no coração chamada fibrilação atrial, certo? É uma arritmia que dá um trombo no coração. E aí deu esse trombo. Por conta desse trombo, ela não sabia que tinha essa arritmia, ela tinha um trombo no coração e esse trombo desgarrou e foi para a perna dela. Então, quando chegou na perna, ficou muito grave, a perna dela ficou sem pulso, ficou bem grave. E aí a cirurgiã vascular disse, olha, Tawane, o caso da tua avó é muito grave. O meu índice de mortalidade nesse tipo de cirurgia que ela vai precisar passar é cerca de 90%. Então é muito difícil sua avó sair dessa. E ali, quando a medicina disse que não dava, eu entrei na UTI como médica, né? E minha avó estava consciente ainda naquele momento. E eu lembro que eu disse, vó, você acredita que Deus pode te curar? Ela disse, acredito, minha filha. Eu disse, pois eu vou orar. E ali eu lembro que eu comecei a orar, peguei no coração dela, peguei no trombo da perna dela, eu tenho tudo documentado com os exames. Peguei na perna dela e eu orei ali por uns 30, talvez 40 minutos com ela, consciente ali. E eu só parei de orar quando eu senti paz. Porque a Bíblia diz que a paz seja o árbitro dos nossos corações. Então, quem manda no jogo é o árbitro, não é verdade? Lógico. Então, quem tem que mandar no nosso coração é a paz. Então, quando a paz chega, é porque o negócio deu bom. Verdade, doutora. E aí eu parei de orar, realmente senti paz, eu disse, está consumado, fiquei tranquila, ela continuou no remédio lá, porque no outro dia essa é a cirurgia dela. E aí eu fui para casa, no meio num caminho eu disse, mãe, eu estou em paz, está nas mãos do Senhor, já foi orado, Deus sabe todas as coisas, vamos agora agradecer. E fui para casa. Quando a gente chegou no outro dia, né, que ia ser a cirurgia dela, de repente os médicos nos informam que não vai precisar de cirurgia porque sumiu o trombo do coração, subiu o trombo das pernas, sumiu o trombo. E aí eles começaram, porque o trombo que eles viram no coração foi no eco transtorácico, que é aquele que bota só aqui. Aí ela fez o eco transesofágico, que é um eco mais específico para procurar o trombo, que não foi achado. Então assim, a medicina não explica, entendeu? Mas de fato, eu falo como médica, eu uso todos os artifícios da medicina e alio os artifícios espirituais, porque a medicina já prova que, por exemplo, a gratidão reduz a inflamação do corpo. Então, eu sempre estimulo isso ao meu paciente. O meu paciente, às vezes, chega no consultório só falando de desgraça, só murmurando, só murmuração. Eu digo, mulher, comece primeiro a reduzir o tanto de informações negativas que chegam a você. E você precisa começar a parar de olhar o que você não tem, para começar a agradecer o que você tem. Porque tem muita gente que não respira agora, enquanto você está respirando, tem gente que precisa de um tubo para respirar. Agora, enquanto seus rins estão ali filtrando o seu organismo, tem gente que está na hemodiálise para poder urinar.
né, para poder tirar o que você naturalmente na urina consegue tirar. E eu começo a mostrar que no final das contas nós somos muito mais abençoados do que imaginamos que somos, entendeu? Então a gratidão, por exemplo, reduz a inflamação do corpo, isso é científico, não é só eu que estou falando não. O perdão mostra que reduz o estresse oxidativo, que reduz a ansiedade, reduz os eventos cardiovasculares. O poder da meditação, de você parar e ler um versículo por dia e meditar e pensar nisso, já tem uma repercussão positiva na tua saúde cardiovascular, entendeu? Então, assim, eu sou muito prática, sabe, Fábio? Você viu aqui durante a entrevista, eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de falar o que vai dar resultado. Então, para o meu paciente, eu sempre estimulo. Eu digo, olha, a primeira coisa que eu pergunto é qual a fé dele, porque eu também não posso, eu só entro quando eu vejo que o paciente, ele quer que eu entre. Então, eu pergunto, olha, como é a tua fé? Tu tem fé? Ela tenho. Eu creio muito em Deus, em Jesus. Então, quando é cristão, eu digo, então comece a ler mais sua Bíblia. Entendeu? Pegue ali 30 minutos do seu dia, quando acorda ou ao dormir, leia um versículo. Para um tempo para fazer uma oração. Não precisa falar bonito, falar... Não, fale com suas palavras, fale do seu dia a dia. Entende? E aí eu dou um manualzinho para que o paciente possa colocar em prática, porque você pode ser o melhor médico do mundo. Se você prescrever um remédio e o paciente não tomar, ele nunca vai melhorar. Verdade, então, do mesmo jeito que não adianta eu orientar se o paciente não aderir. Então, eu acabo ajudando o paciente a aderir na prática dele à espiritualidade. Então, eu vou ali, através da simplicidade, estimulando ele a ler 1, 2 versículos, conforme o tempo, um capítulo, e meditar e pensar nisso. Porque quando você vai ver a Bíblia toda, se trata de um Deus de amor que cuida de nós e nos estimula a não andarmos ansiosos. Então é tudo que essa sociedade precisa. O tempo inteiro Deus está dizendo na Bíblia, não temas, não tenha medo, tenha bom ânimo, que é, na verdade, a mensagem que o mundo precisa escutar, né? Porque nesse mundo de tantas dores, de tantas injustiças, de tantas coisas, você lembrar de um Deus que cuida de você, realmente é maravilhoso. Doutora, que relato assim emocionante, precioso, eu posso dizer. Doutora, aí se constata, quando a gente vê oração no meio da palavra oração, existe ação, né? Temos que ter ação, quer dizer, tudo está dentro do contexto que a senhora tão bem está explicando. Vamos ver agora o nosso tema, estamos chegando quase no final, posso dizer, dessa entrevista espetacular, doutora. São muitas informações, como eu digo, teremos outras oportunidades, porque o conhecimento da doutora poderiam ser horas e horas aqui, ficaríamos repassando informações que eu posso dizer com certeza, com exatidão. Nós salvamos vidas. Doutora, aí vem agora um tema que me agrada muito, até porque sou da área da tecnologia, desde pequeno, eu posso dizer, tecnologia e evolução em prol do coração. E aí, doutora, é essencial também, né? É essencial. Gente, eu digo que a nossa era nunca foi tão favorável à saúde cardiovascular, nesse sentido de tecnologia. Por exemplo, vamos falar uma coisa do dia a dia. Os relógios inteligentes, eles são uma verdadeira bênção para mim. Porque, às vezes, eu já dei diagnóstico de fibrilação atrial, que foi essa arritmia que minha avó teve, que tinha, né? Que foram diagnosticados por smartwatch, entendeu? Que o paciente sentiu o coração descompassado, sentiu que tinha um ritmo irregular, aí gravou para mim num relógio inteligente e na consulta chegou, olha, doutor, eu me senti tão mal nesse dia. Eu gravei aqui, quando eu vi fibrilação atrial. Então, assim, é interessante que a tecnologia ela está a nosso favor. Então, tanto no dia a dia da gente, em relação aos passos, né? Eu não sei se o senhor tem, eu tenho um relógio que conta passos. Isso é maravilhoso, porque às vezes eu não atingi minha meta e às vezes eu fico em casa caminhando para atingir a meta do relógio. E eu tenho um grupo com algumas amigas e é até interessante, eu estou até em falta com elas, inclusive, porque esses dias eu não botei para carregar o meu Apple Watch. Mas elas ficam ali numa competição positiva de quem vai ali atingir a meta ou superar a meta de atividade física, de quantidade de passos, enfim. Isso é muito positivo à saúde cardiovascular, porque estimula a gente, por exemplo, a olhar o elevador e dizer, não, eu vou pela escada, porque já vai me ajudar na minha meta. Aí você vai à escada, entendeu? Você começa, não, a padaria é tão perto, vou ajudar aqui a minha meta, então ao invés de ir de carro, eu vou a pé, porque eu já bato minha meta, tu entende? Então estimula a população em geral a ser mais ativo no dia a dia, porque hoje, se a tecnologia
nesse sentido, favorece, mas, por exemplo, uma tecnologia como a Alexa apaga tuas luzes sem tu nem levantar. A Alexa apaga a luz, entendeu? Então isso é muito ruim, porque você deixa de estar levantando para fazer as coisas que tem que ser feito. Então tudo que lhe tira desse repouso, lhe tira desse momento estático é bom para o coração, entendeu? Então quando a gente fala em tecnologia em relação à prevenção, incrível. Quando a gente fala em tecnologia em relação ao que avançamos na medicina, em relação a stents, né, os novos stents farmacológicos, stents que já vem medicado com imunossupressor para evitar essa inflamação endotelial. Quando a gente pensa em tratamentos percutâneos que estão cada vez mais avançados para tratar inúmeras doenças, inclusive válvulas doentes, você tem a TAV, que é um dispositivo. Então, assim, você vê que a tecnologia tem avançado. Você vê, por exemplo, que hoje, antigamente a cirurgia de revascularização, o cardíaco, ele tinha um prognóstico extremamente sombrio, entendeu? As pessoas já iam visitar um paciente que se operava do coração já com aquele clima de funeral, né? Porque sabia que ele ia viver pouco. Hoje os pacientes revascularizados têm uma vida adiante, entendeu? Muitas vezes conseguem ter uma vida normal para a sua idade. Então, tudo isso é o quê? O avanço da tecnologia, é o avanço da medicina, é tudo ali realmente em benefício da sociedade, né? Das nossas vidas. Hoje eu vejo quando diz vai ter que colocar um stent, a pessoa já fica tão tranquila, né, doutora? Não é? Eu acho que antes, né, isso já poderia ou já seria um motivo de pânico total, né, doutora? Isso existe um pânico, meu Deus, é cardíaco, meu Deus, não vai viver muito. Então essa era a ideia que se tinha antes. Hoje a gente vê, você botou o stent, você entra todo paramentado com FFR, com ultrassom coronariano, com o stent certo, com a equipe tal, bota, tá tudo certo. Ô, doutora, eu estou vendo aqui essas linhas, aí eu estou me lembrando, quando chega no hospital, num certo evento, aí diz, não, vamos fazer um eletro. Aí depois dali diz, o eletro deu normal, a pessoa já fica tranquila. Esse exame é tão preciso assim para a pessoa dizer, já ficou tranquila, eu sempre achei assim, eu vejo as linhazinhas, aí eu penso na inteligência artificial, digo, esse exame ainda é tão simples, não é, doutora? E aí, doutora? Então, olha, não dá para você excluir 100% a doença com eletro normal. Inclusive, metade dos infartos vem ao eletro normal. Tu tá lá infartando propriamente dito, teu eletro normal. Tá vendo aí? Então já mostra que você não tem essa confiança. Mas é um exame, como o senhor falou, simples, que não tem contraste, que não tem nenhum risco em nenhum âmbito para o paciente, barato e que traz informações preciosas, entendeu? Então, assim, é um exame que eu digo que o custo-benefício dele é muito bom, entendeu? Porque ao passo que, no caso de um infarto, por exemplo, ele não diagnostica, mas muitas arritmias a gente consegue diagnosticar com eletro, entendeu? Muitas doenças a gente consegue suspeitar por conta de alteração do eletro, entendeu? Então é um quebra-cabeça. Então o eletro ele vai ser uma arma poderosa para agregar no meu raciocínio clínico. Então assim, eu sou fã do eletro, acho sim que o eletro ainda tem um protagonismo na cardiologia, mas a resposta é não. Eu não posso, através de um eletro normal, dizer ao paciente que ele pode ficar tranquilo, dormir, que o coração dele está 100%. É pouco, é pouco. Doutora Tawane Frazão, nós chegamos no final. Doutora, eu vou ter que dizer, doutora, essa entrevista que eu estou a fazer agora, nesse momento que estamos encerrando aqui pela Dr. Play, eu estou entrevistando a médica, no caso de número 436. Doutora, eu tenho que ser sincero, lógico, eu sempre fico me policiando e fico também analisando, até porque eu gosto muito de observar para poder melhorar. E eu elenco entre as entrevistas, essa entrevista como uma entrevista sensacional. Eu quero agradecer muito a senhora é uma grande mulher, uma excepcional médica, além de tudo uma pastora, agrega tudo isso, informações sensacionais, assim, é o tipo de programa que queríamos e queremos, se Deus quiser, fazer sempre. A mensagem final da senhora e daqui da Dr. Play, o nosso agradecimento maior. Obrigada, também agradeço, tá? Eu amo fazer esse tipo de trabalho, eu admiro quem faz, quem levanta essa bandeira da prevenção.
E o meu recado final é sobre essa prevenção, tá? Lembre que você que está me assistindo, quem está nos assistindo, é corpo, alma e espírito. Não se renda a esse estilo de vida onde você é estressado, onde você come mal, onde você pula a refeição, onde você é sedentário, onde você vive com fluxo, né? Com fluxo ali que na verdade é um fluxo que vai te levar a uma doença cardiovascular. Não. Pegue essas informações preciosas e comece hoje. Não espere o momento ideal. Ah, quando eu... Não, não, não. Comece hoje, comece na sua feira. Você vai fazer feira, você já pega os alimentos saudáveis, os alimentos in natura, alimentos que não tem conservante, aromatizante, nem nada industrializado e já começa a colocar na tua alimentação. Já começa hoje a atividade física. Olha, a gente ainda está muito cedo. Então dá tempo de você botar uma roupinha, dar uma caminhada, sair de casa, bater tua meta de 150 minutos semanais, começar, se você fuma, larga o cigarro, que não faz bem para a saúde, não faz bem para nada, e você comece hoje a meditar. Pegue 30 minutinhos do seu dia, abra a sua Bíblia, comece por Mateus, que já começa com a história de Jesus, faça a sua oração e comece hoje um estilo de vida saudável. E no que precisar, a gente está à disposição. Muito obrigado, doutor. E assim estamos encerrando, eu posso dizer, mais um maravilhoso podcast, Mais Vida aqui pela Dr. Play. Agradecendo aqui a Verônica Amorim, a produção, o Alan, o Deoclésio, todas as pessoas, doutor Lino, doutor Otávio, que fazem a cada dia uma Dr. Play ainda maior e salvando mais vidas. Muito obrigado, fique com Deus e até as próximas edições.